Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira e um vídeo especial, diferente e reflexivo. Espero que vocês assistam até o final. Eu acredito que em algum momento desse vídeo você vai se identificar. Eu vou trazer alguns personagens importantes do esporte para a gente debater alguns assuntos importantes. E eu fiz uma pergunta, ao meu ver, sobre um assunto muito sério e importante ao técnico Maurício Barbieri hoje na coletiva, e a resposta dele foi incrível e me possibilitou vir retornar a fazer esse vídeo, algo que eu já estava querendo falar com vocês aqui no canal. Eu fui impactado na semana passada, no final da semana retrasada para o início da semana que passou, com um vídeo, mandar um beijão pro Fui Clear. E cara, o que a gente tá vivendo não é normal, cara. Eu não posso conceber como algo natural o que eu vejo e o que eu venho acompanhando em rede social, o que eu acabo combatendo, tentando na minha insignificância, no meu tamanho bem pequenininho aqui, contribuir um pouco para uma melhora do esporte ao qual eu tô inserido, que eu fui tão apaixonado e que eu confesso que eu tenho ficado muito desgostoso. Em partes, o sentimento do Anderson Moreira é um pouco do meu e o que vocês vão ouvir do Barbieri na sequência. Então, eu gostaria de trazer algumas situações aqui para a gente discutir antes. Primeiro, pedir para você deixar o like que ajuda esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Compartilha para a galera depois se você achar que o vídeo é importante. E me segue lá na minha conta pessoal do Instagram. Lembrando também que esse vídeo é um oferecimento da OneFootball. Se você ainda não baixou o OneFootball, meu parceiro, você não sabe o que você está perdendo. Além dos melhores momentos do Campeonato Brasileiro da Série A e B na palma da sua mão, você consegue ver ao vivo e de graça todos os jogos do Alemão, além também de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia do Gigantão da Colina, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Além disso, você tem classificações de campeonato, artilharias. Pra galera que gosta de uma pós-esportiva, tem um head-to-head. Você vê o retrospecto entre as equipes que vão se enfrentar e quem é favorito pro confronto. Te ajuda na hora de fazer aquela apostinha. Cara, tudo isso de graça pra você na palma da sua mão. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, o tema hoje que a gente vai discorrer bastante aqui, eu faço questão de dar exemplos meus, porque eu tenho vivido isso na pele e talvez por isso eu tenha me sensibilizado com esse tema e tenho tentado contribuir. Eu acho que é um pouco das funções de quem tem microfone, orientar de alguma forma o público e fazer ele refletir. É o seguinte, cara, o torcedor ele tem todo o direito de ficar chateado, com raiva, frustrado pela derrota, por uma eliminação, por uma desclassificação do seu time de futebol, do seu time de basquete, na Fórmula 1, para quem gosta de NFL, seja lá do que for, cara, do programa de reality show que você assiste. É do ser humano, né? A frustração a gente tem que saber lidar com ele. O que não dá, e o que eu tenho percebido, que infelizmente não vai mudar, eu tento aqui com esse vídeo de repente fazer meia dúzia refletir. Eu sei que eu vou ler um monte de gente aqui embaixo me chamando de Nutella, passador de pano, mimizento, frescurento, tá achando ruim, vai vender bala no sinal, porque infelizmente tem muita gente com esse pensamento imbecil. Mas enfim, não tem problema não, eu já entendi como é que o jogo funciona, mas enfim, eu pretendo falar sobre esses temas mesmo assim. Vamos iniciar o vídeo com alguns registros que eu acho que vão fazer você refletir um pouco. Olha que situação, cara, bizarra. No final de semana retrasado, ou no meio da semana, alguma coisa assim, nós tivemos a final da Copa do Nordeste, que regionalmente falando é o campeonato mais importante do Nordeste, né? Tem lá os campeonatos estaduais, que tem a sua importância. Lembrando que no Nordeste os estaduais têm ainda mais peso, principalmente em alguns estados, porque as equipes lá não têm condição de disputar coisas a nível nacional. E a Copa do Nordeste faz uma parada bem legal, que aí todos aqueles clubes que não tem muita oportunidade de ganhar um brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, eles se matam para ver quem é o melhor daquela região, né? Então por isso eles dão muita importância para a Copa do Nordeste. É um campeonato que realmente tem muito peso lá.
tem sido bem tratado, bem envelopado, a audiência é muito boa, os torcedores abraçaram. Então, um campeonato que tem peso. E você vê dois times que vão à final e vocês vão ver um desabafo do técnico Anderson Moreira, que assim, é um grito de socorro que ele dá. E do outro lado, de forma bem humorada, é o famoso... Já viu quando a pessoa usa uma piada ou uma metáfora para falar algo que é sério, algo que é duro, mas ela tenta usar o humor para passar aquela mesma ideia de uma forma mais leve? O desabafo do Luvanor, jogador do Ceará, que foi campeão da Copa do Nordeste, em cima do Sport, time treinado pelo Anderson Moreira, foi um grito de socorro. Um comemorando, usando as palavras liberdade, uhul, vou poder ir na rua, uhul, posso levar agora a minha família ao shopping. O que isso relata para você? Não é alguém que está vivendo numa prisão? Alguém que está se sentindo, tendo o seu direito de ir e vir cerceado, que ele tem medo de ir à rua e passar por algum constrangimento? O técnico Maurício Barbieri, na sequência, vai falar um pouco sobre isso. E de outro lado, o Anderson Moreira, falando de uma relação que virou desumana, que faz ele refletir se realmente compensa ser treinador de futebol. E o Barbieri cita na fala dele, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, que vai chegar um momento que por mais dinheiro que se pague, não vai compensar mais ser treinador de futebol. Pela tamanha pressão, exposição e a forma como o ambiente do esporte tratam esses profissionais. Então, inicialmente, vamos aí às falas. Primeiro do técnico perdedor, de uma coisa que deveria ser elogiada. Você foi vice-campeão, chegou a uma final, vem fazendo uma baita de uma campanha de reconstrução do esporte, o técnico Anderson Moreira. E na sequência, no mesmo dia, o Luvanor, atacante do Ceará, que jogou ano passado no Cruzeiro, comemorando o título. Ao invés dele falar, sou campeão, que orgulho, sempre sonhei em ganhar um título relevante, ele comemora a liberdade dele poder ir à rua e ir a um shopping com seus familiares. Confere aí. Vou te falar assim, o sentimento que a gente tem no momento desse é de a gente pudesse desaparecer do mundo, eu acho que a gente desaparecia, entendeu? O futebol cobra um preço muito forte assim do treinador, cara. Eu tenho passado nesses últimos anos assim uma pressão absurda, uma saúde mental que está sendo cobrada muito forte, cara. Vocês não têm ideia de como que as palavras das pessoas, essa pressão, ela mina a gente assim. Você perguntar assim, qual que é o meu sentimento? De vontade de viver outras coisas, entendeu? Porque é um preço desumano que o futebol faz aqui nesse país aqui, com quem quer ser sério, né? Graças a Deus eu vou poder sair na rua! Uhul! Graças a Deus eu vou poder ir pro shopping com a família! Faz um pix! Liberdade! Bom, ano passado nós tivemos algumas cenas que chocaram e marcaram. Quem lembra do atacante Willian, que jogou muitos anos no Chelsea, seleção brasileira, Copa do Mundo, uma baita de uma contratação. O corintiano sempre sonhou com um dia o Willian retornar ao Corinthians, ele volta ao Corinthians. Lembra que o Corinthians estreia o brasileiro metendo 3-0 no Botafogo no Engenhão, com uma atuação estupenda do Willian. E o Willian decidiu rescindir o seu contrato e ir embora do Corinthians, após ter ele e a sua família sendo ameaçados, até com vídeos de arma de fogo mandado para o celular da sua família. E o Willian pediu rescisão contratual e voltou para a Inglaterra e hoje atua muito bem no Fulham, mas aqui no Brasil não estava conseguindo performar o seu melhor futebol. E o Willian, que está no topo da cadeia alimentar do futebol mundial, joga na Premier League, tem uma carreira incrível, deu uma entrevista recente dizendo o seguinte: eu não quero voltar para o Brasil nunca mais. O que eu vejo no Brasil é uma pressão às vezes desumana, que leva para a base da violência, ameaça à família, aos filhos. Não vim ao Brasil para ser ameaçado, desabafou o jogador em uma entrevista. Vamos agora a um esporte que eu tenho cada vez mais me apaixonado, que é a NBA, um dos maiores ícones mundiais do esporte hoje, o LeBron James, deu um depoimento sobre rede social, sobre pressão. Estamos falando de um outro esporte, estamos falando de basquete. E um cara do tamanho do LeBron James, com a carreira que ele tem, ao final da carreira, aos 38 anos de idade,
disse o seguinte: fique longe das redes sociais. Ele está falando até para os companheiros dele, né, de clube, né, para quem é atleta. Quando assistir a outros jogos de playoff, assista no mudo e coloque uma música de fundo. É o que eu faço. Querendo dar a entender para os seus colegas de que não é bom ouvir nem o que diz as redes sociais e tampouco até quem está na minha posição de comunicador, que muitas das vezes é desrespeitoso, é jocoso e acaba da sua forma de se manifestar e falar, incentivando violência. Nós temos o nosso arquirrival, o Flamengo, com um super investimento, um baita de um elenco, que ganhou muitos títulos nos últimos anos, com jogadores sendo recebidos em aeroportos 2 vezes consecutivas agora, com ameaças, né? Eu lembro ano passado, quando o Paulo Souza é demitido, de uma ida ao CT do Flamengo, jogadores com seu carro apedrejado, pancada no carro e tal. Enfim, então, lembra, recentemente a gente viu bomba sendo tacada no ônibus do Grêmio, do São Paulo. O goleiro do Bahia, né, que é o Danilo, que até falou umas groselhas do Vasco ano passado, ele ficou com o rosto todo machucado. Por pouco ele não teve problema de vista. O jogador do Grêmio foi hospitalizado também de uma bomba que foi... Um foi do Grêmio, outro foi de São Paulo. Teve o menino do Fortaleza que tomou uma capacetada num torcedor no aeroporto. E eu chego no Diego. Por que eu tenho falado sobre isso, cara? E vocês vão ouvir o Barbieri, eu encerro depois com o Barbieri falando. Eu tenho vivido um pouco disso. Eu me identifico um pouco com o Anderson Moreira, porque eu perdi o tesão de ir para estádio. Hoje, quando eu vou ao estádio, eu vou para trabalhar. Eu vou como imprensa na cabine e não gosto mais de ir na arquibancada. As 2 coisas que mais me davam prazer na minha vida era jogar futebol e estar em São Januário, no meio da torcida do Vasco, vendo o jogo, comemorando, me sentindo parte de um coletivo e colocando o maior amor que eu tenho, que é o meu clube, e compartilhar aquilo com outras pessoas. A sensação mais gostosa que tem, ou uma das mais gostosas que tem na vida, para quem gosta de futebol, é você agarrar, abraçar, beijar uma pessoa que você nunca viu na tua vida na arquibancada na hora de um gol. Joga cerveja pra cima pra quem bebe, você pula, se abraça, porra, é o Vasco, vamos. Quando tá mal, você chora, todo mundo junto. Isso é muito gostoso, cara. E infelizmente eu perdi isso por meia dúzia de babaca que se acha no direito de, porque não concorda com o seu trabalho, da forma como você fala, ou pelas bandeiras que às vezes você defende, se acha no direito de falar merda pra tu na rua, chamar de vendido, de babaca, de passador de pano, de mimizento, de Nutella, né? Aí você fica receoso, pô, se o Vasco perder hoje em casa, como é que vai ser? No meio dessa panela de pressão aqui tô eu. As pessoas confundem muito as coisas e acham às vezes que você tem alguma representatividade no clube ou que você deveria fazer isso ou aquilo. O cara queria espinafrar o Barbieri, o Paulo Brax, o Salgado, o Josh Wander naquele momento, mas ele não tem. Então bucha igual eu ou qualquer outro companheiro aí que tem canal, enfim, quem tem alguma representatividade. Então infelizmente ficou a situação chata e perigosa. Você nunca sabe qual vai ser a reação do público. Quando eu vou a São Januário ou Maracanã, eu tenho dificuldade até de andar. A galera para tirar foto, eu dou maior carinho, maior atenção. Mas eu sei também que se a gente tomar um 3-0 do Bahia, né, ou aquele dia que teve a eliminação do ABC, que o clima foi assim, assustador em São Januário, que eu tô arriscado pegar um cara cheio de goró nos cornes e fazer uma desgraça. Teve um cidadão que por 2 vezes veio, uma vez no Maracanã, e depois ele trombou comigo em São Januário, que ele veio falar umas groselhas. Fiquei constrangido que eu tava com a minha esposa do meu lado. E aí eu me coloco nessa condição. Tem amigos meus que me cobram, pô, Diego, a gente não vai mais pra arquibancada ver um jogo junto, se agora só vai de imprensa. A minha esposa tem me cobrado, poxa filho, eu nunca mais vou então pro Maracanã, pra São Januário, porque você não quer mais ir, você não se sente mais bem, você fica preocupado, então eu não vou nunca mais. Aí eu faço o quê? Deixa a minha esposa aí sozinha? Ou eu vou podendo passar um importúnio desse? Então, infelizmente, o ambiente do futebol virou essa terra de ninguém, cara. E as pessoas acham que porque um atleta ganha 500 mil reais por mês, ganha 2 milhões de reais por mês, que é o caso do Gabigol, que você tem o direito de xingar o cara, ameaçar ele, porque ele ganha um alto salário. Cara, não é porque ele ganha bem que ele deixou de ser um ser humano, não. Ele ganha compatível aquilo que a profissão que ele exerce
gera de recurso e aquilo que ele gera de recurso para o clube. E se os clubes pagam salários além do que deveriam se pagar, culpa é dos clubes. O atleta tá ali, coloca o trabalho dele à disposição, o clube paga ou não paga. Que eu, particularmente, acho que ficou um negócio bizarro. As cifras que envolvem o futebol, na minha visão, extrapolaram. Eu acho que deveria ser o contrário. Os clubes deveriam ser ricos, os atletas deveriam ser bem remunerados, mas dentro de um limite. Porque o que a gente vê é o contrário. São os atletas cada vez mais ricos e os clubes cada vez mais quebrados. E cada vez mais os salários sobem e ao invés dos clubes ficarem mais ricos, que são eles que são os empregadores, que fazem a roda girar, eles estão cada vez mais quebrados, mais endividados e os atletas cada vez mais ricos. É uma dicotomia, o sonho de todo mundo é ver todo trabalhador sendo bem remunerado, ganhando bem e vivendo bem. O futebol é uma das poucas profissões que isso de fato acontece. Que às vezes o funcionário tem mais regalia e tem uma vida financeira melhor do que o patrão. Sendo que a gente também lida com isso de uma forma ruim. A gente acha que porque o cara ganha bem, que o cara tem que passar por tudo, né? Sendo que ele não deixou de ser um ser humano. Então, essa situação, cara, me irrita e me incomoda. E talvez para você que tá em casa acha que é mimizice, é babaquice, é nutelagem, seja lá o que for, é porque tu nunca passou isso na tua pele. Porque eu falo, porque eu tenho passado na minha, e eu costumo sempre dizer, eu sou um Zé Ninguém. Tu imagina um Barbieri, que ele vai citar logo mais, que ele é cobrado pela esposa dele e pela família. Ele tem pouco tempo para estar com os filhos, e a família cobra, poxa, a gente não vai no restaurante, a gente não vai sair para jantar, mas ele fica receoso de ouvir um xingamento, de passar por uma situação constrangedora na rua e prefere não ir. Aí os atletas, os jogadores, ou seja lá quem for, você tem que ficar esperando um bom momento para você poder ir à família, ir a um shopping, a um restaurante, seja lá o que for com a tua família. O relato do Luvanô, cara, é um grito de socorro. Ele fala de liberdade, eba, uhul, agora eu posso ir à rua, agora eu posso levar a família no shopping. Eu tenho alguns colegas, amigos, acho que é uma palavra forte, que são jogadores de futebol que hoje jogam na Europa e todos me falam a mesma coisa. Eu não quero voltar para o Brasil. Eu só vou para o Brasil por falta de opção. Porque na Europa, e não são todos os casos, né, em alguns casos pontuais, a gente viu lá no Paris Saint-Germain, os torcedores irem protestar na casa do Neymar, tem os ultras lá, tem umas situações pontuais, mas em linhas gerais isso é muito menor do que aqui no Brasil. Os atletas conseguem ter uma vida normal, cara. O cara perde o jogo lá e ele vai jantar com a família. E não é porque o cara perdeu, o time dele perdeu, que ele tá de sacanagem, que ele não tá nem aí pra voz do Brasil. Então, assim, tá um ambiente muito escroto. E eu me preocupo muito porque eu tô vendo cada vez mais isso ficar mais ácido, isso ficar mais violento, isso ficar mais perigoso. E graças a Deus nós não tivemos ainda um óbito, uma morte de um jogador, de um treinador, de um dirigente. Mas a gente vê isso com torcidas organizadas. A gente viu a tragédia que aconteceu no Flamengo e Vasco do 1-0 do gol do Puma Rodrigues de fora da área. Ao ponto do Ministério Público pensar em acabar com 2 torcidas no estádio aqui no Rio de Janeiro, que por sinal é um dos poucos estados hoje que tem 2 torcidas dentro do estádio. Então, eu estou muito preocupado com tudo isso que está acontecendo. E a sensação que eu tenho é que estão esperando um corpo velado para alguém fazer alguma coisa. E o que você está querendo dizer com tudo isso, Diego? Que você tem todo o direito, cara, de ficar com raiva, de ficar puto com a atuação do Vasco, de achar que o Barbieri mexeu errado no time, de que o Paulo Brax contratou um jogador que não era para contratar, mas tenha respeito e educação. Pô, Paulo, seu trabalho tá ruim, você não tá trabalhando direito, não gostei, pô, o Barbieri hoje foi mal. Não precisa dizer que o cara é um safado, que ele é um vagabundo, que ele é um merda, que ele é um bosta, que ele tem que morrer. E as coisas têm caminhado para esse lado. Ir no privado do cara, ameaçar o cara disso, daquilo. O Barbieri vai dar um exemplo logo na sequência falando que a única vez que o filho dele foi a um estádio de futebol, ele viu o pai dele ser xingado pelo estádio inteiro. E o filho dele ficou meio que traumatizado com aquilo e nunca mais quis ir. A relação da ida dele ao estádio foi ver o pai dele sendo xingado
por várias pessoas. Aí eu acho que dava pro Barbieri ter contornado de uma outra forma, e daí se ele dizer que o torcedor não pode xingar um treinador num jogo também, eu acho que é passar um pouco do ponto. Mas o fato é que essas situações acabam gerando consequências emocionais. Fiz questão de fazer uma pergunta nesse sentido pro Gabriel Peck, dando o exemplo do Havertz, jogador do Chelsea, Premier League, um dos maiores clubes do mundo hoje, citando que de tanto ler comentário em rede social, ele começou a achar que ele era uma porcaria. E ele foi o reforço mais caro da história do Chelsea até bem pouco tempo. E ele tinha um paradigma com ele mesmo que ele ficava assim, cara, por que eu custei tanto dinheiro? É natural que quando fala assim, o Luca Orediano custou 23 milhões de reais. Você que está em casa, que é assalariado, ganha um salário mínimo, 2, tem uma vida muito apertada, pô, irmão, eu me mato de trabalhar aqui ganhando um salário mínimo. Porra, o cara custou 23 milhões de reais e ganha X mil reais por mês. Esse cara tem que jogar pra caramba. Gera um pouco de revolta nas pessoas e o pensamento é muito condicionado nesse jeito. Sendo que não, cara, ele é um moleque de 22 anos de idade, introvertido, que tem dificuldade de se relacionar, é muito retraído na dele. O Peck deu uma entrevista, numa pergunta que eu fiz para ele na coletiva há 2 semanas atrás, ele me agradeceu a pergunta na coletiva depois, até lá no CT, que ele cansou de chegar em casa chorando, se perguntando se ele era tão ruim assim como todos diziam. Que ele ouvia da torcida do Vasco no estádio, nas redes sociais, e ele sempre foi um jogador de destaque do Vasco na base. Ele precisou de 5 anos para agora ele tá vivendo de fato um bom momento, que ainda assim a gente quer esperar mais um pouco para ver se isso consolida de vez. Então, para eu não me estender ainda mais, e sim, cara, cada um reage de uma forma. Tem gente que recebe essa pressão, esse xingamento e arruma um meio de bloquear e cagar e andar para aquilo. Tem gente que acaba se abalando em parte, outros por completo. Eu confesso que me atingiu. Eu passei a ter um pouco de receio, sim, e de me sentir desconfortável, porque algumas vezes eu passei algumas situações chatas e até constrangedoras em estádio por essa situação. E a gente vê tanta desgraça na televisão e no nosso dia a dia que a gente passa a ter medo, cara, de, infelizmente, num dia desse qualquer, você tá exposto e você acaba virando estatística aí por um irresponsável. Porque, infelizmente, além dessas pessoas que já não têm educação por conta própria ou porque elas já têm problemas emocionais, tem outros irresponsáveis, e esses são os piores de todos, que são os que têm microfone, que pegam os seus microfones e pregam ódio contra os outros. Quantas vezes eu aqui na plataforma não fui atacado por pessoas que produzem o seu conteúdo me atacando num monte de coisa. Que tem público, que tem voz, que tem pessoas que o acompanham, que o seguem. E isso fez com que essas pessoas passassem a ter um ódio da minha pessoa, por exemplo. Eu já vivi isso. Então eu não me acho no direito, sendo que eu também tenho uma convicção de uma coisa muito importante, até por ser cristão. Eu acredito muito na lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tem como plantar abóbora e colher melancia. Então aquilo que a gente faz de ruim para os outros, volta para a gente. Aquilo que a gente faz de bom para a gente, para os outros, volta de bom para a gente. Porque eu acredito num Deus que ele é justo. Tá? Então espero eu ter contribuído com essa discussão com vocês. E encerro com o técnico Maurício Barbieri. Fiz essa mesma pergunta para o Barbieri. Citei a frase do William. Ele, por coincidência, na resposta anterior para o companheiro Flávio Dias, ele citou o desabafo do técnico Anderson Moreira. Eu até falei, acho que é transmissão de pensamento. Eu ia te perguntar da entrevista do Anderson. E o Barbieri vai discorrer, vai dar o relato dele e ele vai até falar dessa questão de será que vale realmente ser treinador de futebol? E ele finaliza com a conclusão de que ele acredita que vai chegar um momento que por mais dinheiro que se pague, não vai compensar mais ser treinador de futebol. Beleza? Lembrando que a gente é torcedor de clube grande e o futebol que a gente acompanha é a nata. É o 0,001 do iceberg.
O grosso da pirâmide são jogadores que ganham salários mínimos, ganham salários atrasados e jogam competições quase amadoras, tá? Quem chega num Flamengo, num Vasco, num Palmeiras, num Corinthians, quem chega num Chelsea como o Andrei, sei lá, num Liverpool como o Roberto Firmino, esse cara, ele atingiu o ápice do ápice do ápice, né? Um Vinícius Júnior no Real Madrid e por aí vai. Então nem vou voltar. Eu quero que vocês escutem agora o técnico Maurício Barbieri discorrendo sobre essa questão dessa pressão que eu concordo, que eu acho desumana, que passa do ponto, e ele vai dar o ponto de vista deles, e assim eu encerro, tá? Se você achou que esse vídeo foi importante, que te fez refletir algo, que pode agregar a algumas pessoas de repente pensarem melhor e refletirem sobre o tema, curte o vídeo que ajuda e compartilha para as pessoas que você acha que mereciam ouvir um pouco disso aí. Se não, se o vídeo não é para você, você não pratica isso, ou se você é da turma que acha que é palhaçada, babaquice, mimizice e nutelagem, pode sair do vídeo que esse vídeo não foi para você, beleza? Então é isso, com vocês o técnico Maurício Barbieri, e logo mais eu chego com a terceira edição, e o tema de hoje é um grito de socorro. Em relação a essa pressão desumana, eu acho que é isso mesmo, eu acho que existe uma cobrança que ela é irreal, que ela é desproporcional, que ela não faz sentido do ponto de vista lógico e que traz um peso muito grande para quem trabalha, porque num dia você não serve, no outro dia talvez você seja bom e depois você não serve de novo, não existe. Eu não conheço nenhum outro segmento ou profissão onde isso aconteça tão rápido, com tanta frequência, em qualquer lugar. Você precisa de um tempo para avaliar a pessoa. A construção de qualquer carreira, de qualquer trabalho envolve erros e acertos, né? Você mesmo provavelmente não é o mesmo profissional hoje que você era no início. Você cometeu erros, você precisou, enfim, aprender com seus erros, você precisou de opiniões, precisou de ajuda para evoluir, para crescer. Agora, o futebol tem se tornado uma coisa desproporcional, desumana. O jogador sempre quer acertar, nem sempre ele é capaz de acertar, mas ele quer acertar, né? E com o treinador a mesma coisa, para mim também é difícil. Para mim é muito difícil em alguns momentos, porque não basta ter a certeza de que você está fazendo as coisas certas, né? Em algum momento você precisa de um reconhecimento, você espera isso como ser humano. Nós somos seres afetivos, seres sociais, a gente precisa desse contato. Em alguns momentos o treinador é uma figura que ele sabe que está fazendo as coisas, ele sabe que está no processo, ele sabe que está no caminho, só que é só porrada, e muitas vezes ele se imputa culpa nele em situações que ele não controla. A finalização de um jogador dentro da área ele não controla. Um erro do defensor ele não controla. Ele pode trabalhar na semana para ajustar. E eu não estou querendo fazer, né? Nós estamos todos juntos, todos no mesmo barco, e vai se criando essa dinâmica ao ponto de muitas vezes você ter receio de sair para jantar, porque você não sabe o que você vai ouvir na rua. Você ter receio de sair com a sua família. E às vezes você é cobrado pela sua família, porque a sua família quer sair com você, a sua família quer ter o seu momento de lazer, quer ter o seu momento de convívio. A gente já quase não tem tempo, porque o calendário, a gente sabe como que é, a dinâmica dos treinos, olhar vídeo e tal. E aí quando você tem tempo, às vezes você acaba se privando, porque você não sabe que você vai ouvir o tipo de cobrança, as besteiras. Para mim é muito emblemático, eu tenho um filho que hoje fez 16 anos, mas acho que uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, ele foi no estádio e a torcida estava xingando o pai dele e ele não quis mais ir no estádio. Ele é meu filho. E aí eu pergunto a vocês assim, o que o futebol ganhou com isso? No que o futebol se tornou melhor? Então, eu estou falando, mas eu sei que não vai mudar, né? Eu gostaria que todos nós fizéssemos um esforço nesse sentido. Volto a dizer, a crítica ela faz parte, ela é pertinente, mas escolher as palavras é importante. Escolher como vai se dizer as coisas é importante.
Escolher como você vai colocar, como você vai julgar as pessoas é importante. Entendeu? Eu tenho responsabilidade, vocês têm responsabilidade. Vocês são profissionais, certo ou não? São formados em jornalismo, vocês não são qualquer um que está na rua dando opinião. Vocês não são a pessoa que, vocês têm responsabilidade naquilo que vocês vão falar e na maneira como vocês vão transmitir. E isso ajuda a controlar o termômetro do torcedor, que é emoção. Então eu preciso vir aqui, escolher bem as minhas palavras, ter educação, fazer o contraponto, colocar a minha opinião para vocês, com educação, com discernimento. Posso concordar ou posso não concordar, mas a gente precisa que também o outro lado aconteça. E por favor, não estou dizendo que tudo isso é responsabilidade de vocês, de maneira nenhuma. Mas como nós estamos na mesma sala, a gente está conversando, é meu papel ter o termômetro dentro de campo. Eu não posso chegar para os jogadores e falar quebra a perna dele, porque isso é uma irresponsabilidade. Além de ser antiético, claro, primeiro, é uma irresponsabilidade, contribui para a violência. Eu não posso ir numa entrevista aqui, incitar a minha torcida a ser violenta contra outra torcida, porque é antiético, porque eu não acredito, mas porque eu tenho um papel de responsabilidade. Quando eu estou aqui, eu estou representando uma instituição e a minha voz tem peso, as pessoas vão ouvir. E a mesma coisa do outro lado, né? Então, quando você vê falas inflamadas, com desrespeito, com xingamento, isso traz esse tipo de comportamento e gera essa situação que você falou. Vai chegar um momento em que não vai valer a pena. Por mais que o treinador, a minoria, consiga ter um bom salário, consiga ter boas condições de trabalho e tudo mais, chega um momento em que não vale a pena. Qual é o preço de ver o seu filho crescer? As pessoas não pensam nisso. Qual é o preço que você coloca para deixar de ver o seu filho crescer? Qual é o preço que você coloca para deixar de estar com a sua família? As pessoas não pensam nisso muitas vezes. Mas claro, a gente faz por escolha, faz porque acredita, faz porque tem prazer no trabalho que faz, mas muitas vezes a cobrança é desproporcional, o contraponto, o ônus é desproporcional e é difícil, mas segue.